Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com mais um vídeo da nossa série da White Diamond AU, o universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco e melhor amigo da Pérola Branca. Aqui na playlist tem todos os episódios dessa série até o dia de hoje. Semana passada não tivemos White Diamond AU, mas em compensação hoje teremos um episódio muito importante apresentando a personagem mais aguardada dessa série, desse universo alternativo desde o primeiro capítulo. Na parte anterior, que se eu não me engano foi a 42ª, Steven encontrou a Amethyst e Pérola enquanto se lamentava no transportador, tendo por elas a informação de que Rose deveria estar na fonte, chegando lá silenciosamente e, ao ouvindo falar com Leão sobre o quão pressionada e frustrada ela está se sentindo, porque todos confiam que ela irá saber o que fazer e como prosseguir, quando na verdade ela não tem ideia, mas precisa ser forte por eles e pelo Steven. Ele preferiu fingir que tinha acabado de chegar no local para que Rose não ficasse envergonhada dele ter ouvido a conversa, deixando para outro dia porque claramente ela não está bem com aquilo, bem como deixou para depois suas perguntas sobre a Diamante Branco. Dias depois, Steven ia sair com Connie numa noite tempestuosa, inicialmente conversando sobre a Pérola Branca, mas Barbie os interrompe perguntando por que Greg sumiu misteriosamente tem dias. Coisa que os levou até o lava-carros que parecia abandonado e estava escuro, até os dois chegarem numa porta onde havia uma sombra enorme esperando por eles. Sendo exatamente nessa cena do episódio Ignore and Conquer que eu parei na semana passada, justamente para ver o que a galera que só acompanhava por aqui, não pelos quadrinhos, imaginava quem seria. É que muita gente chutou que seria a Jasper que se soltou da bolha, ou a Amethyst, e eu acho que eu vi até uma pessoa ou outra falando que poderia ser a Diamante Branco. Como? Eu não sei. Mas era apenas o Gregório dando pra vê-lo segurando o guarda-chuva quando um raio cai e ilumina o lugar, assustando muito eles, e também o Greg, que depois de gritar muito percebe que é só o Steven. Greg fica muito mal por quase ter atacado duas crianças, com Steven tentando consolá-lo de que foram eles que invadiram o lugar, só que Greg acha que está se perdendo e eles poderiam ter sido seriamente machucados. Connie explica que só entraram porque acharam que ele estava com problemas, ninguém o vê há dias e quer saber por que anda se escondendo. Greg mal começa a explicar e diz que não é algo que eles deveriam se preocupar, porém eles devem uma explicação. O brilho do Steven apenas o assustou, porque a essa altura ele deve saber que ele não se dá bem com, sabe, coisas mágicas. Ele ficou meio paranoico depois que viu uma mão gigante vinda do espaço, se referindo ao final da terceira temporada com a chegada de Peridot. Ele deveria ter ligado para o seu terapeuta, só que essas coisas mexem com a sua cabeça, então ele preferiu ficar escondido por não saber mais diferir o que é real do que não é. Steven pergunta se Greg teve alguma experiência ruim com coisas de Jen no passado, só que não é tão simples assim. Isso não teve nada a ver com as Jens ou com Steven, ele é só um homem velho que teve uma fase ruim e inventou coisas na sua cabeça para lidar com isso ao invés de encará-los de frente. Começando a ligar os pontos, Steven pergunta se isso tem alguma coisa a ver com a saída dele do mundo musical e esperava não ter que compartilhar essa história com ele, mas a essa altura já deve ter motivos o bastante para pensar menos dele. Uma coisa a mais ou a menos não irá fazer tanta diferença e, ironicamente, um bom lugar para começar essa história é no fim. E assim conclui o capítulo 6, ou pelo menos a parte 1 dele na colocação oficial dos episódios, porque a parte 2, que seria a parte 2 do capítulo 6, se chama History, só história. Aliás, outra coisa irônica é que a capa desse capítulo tem uma história para Steven, só que para Steven está arriscado, porque não é uma história para ele, mas sim sobre o próprio Greg e o seu passado misterioso. Esse capítulo começa com uma música do Greg, ainda com um pouco de tema espacial, por falar de coisas como estrelas e viajar pelo espaço, só que não parece exatamente uma música que ele escreveria, mas sim com aquelas genéricas e chiclete que a maioria dos artistas de hoje apostam. Só que isso há uns 16 anos atrás, em que ele estava tocando guitarra e fazendo um show para uma plateia em Paris City, e ao terminar, a plateia vai à loucura, clamando por Greg e querendo mais. Terminando o show, o Senhor Universo agradece aos seus fãs e fala que podem conseguir CDs e algumas mercadorias com o seu agente se quiserem, saindo de lá com uma cara bem feia, mal parecendo que foi ovacionado por uma plateia agora há pouco. O Marty é meio diferente agora com o cavanhaque, pergunta onde a sua estrela mirim vai tão cedo, podia deixar algumas mulheres pro resto de nós. Só que ele não quer papinho e sem saber quando isso vai acabar. E aí já enche o saco do Marty por ter que ouvir essa ladainha dele de novo. Já faz 3 anos, você continua me arrastando para esses shows chiques. Não foi para isso que eu assinei. Isso não sou eu. As camisetas, a marca, é tudo falso. Como eu ainda posso me chamar de Senhor Universo se nem canto mais minhas próprias canções? Todas essas letras são sobre término ou divórcio. Eu mal sei o que essas coisas significam. Eu nunca nem estive em um relacionamento de verdade. Nós já falamos sobre isso, Greg. Você precisa fazer alguns sacrifícios. É o showbiz. Nem sempre conseguimos o que queremos. Nós já tentamos essa temática espacial e adivinha, estrelinha, não rolou.
Você sabe qual a diferença entre o seu eu de agora e o seu eu de 3 anos atrás? Esse Senhor Universo realmente faz shows e tem fãs. Aceite isso, você não teria nem metade do sucesso que tem agora se continuássemos naquilo. Bom saber que o Martin não mudou nada aqui, e o Greg também não, porque ele nunca fez isso por dinheiro. Mas se esse for o caso, o Marty aceita muito bem os 75% de tudo que ele tem, ele pode voltar para sua vidinha mais ou menos no meio do nada, fazendo uma cara feia. E Marty imaginou que ele não ia querer, falando que o problema dele é ser muito sentimental. Se está se sentindo tão solitário, vá arranjar uma mulher, não deveria ser difícil para ele considerando o ótimo marketing que está fazendo. Só não vá se apegar porque eles têm muitos shows ainda essa semana, o mandando parecer menos miserável. Ele conseguiu, é uma estrela, então por favor comece a aparecer como uma. Eu prefiro nem comentar o quão problemáticas são todas as falas de Marty desde que ele abriu a boca. Eu não tô nem falando de ter que se adaptar ao ramo musical, porque qualquer empresário de qualquer época falaria a mesma coisa, isso é o de menos. E meio triste com a sua vida de estrela sem rumo da própria vida, Greg sobe até o topo do prédio que eles estavam para tomar um ar, agora cantando uma das mais famosas e mais amadas pelo Senhor Universo. Se em destino acreditar, de todo o resto deixe eu cuidar. Só que aqui ele não fez ou cantou essa pensando na Rose. Não sei nem se eles já tinham se conhecido porque esse passado na AU é meio bagunçado. Aqui ele não pergunta na música o que você faz aqui, mas sim o que eu faço aqui, porque a música é direcionada para ele e sobre ele, não para outra pessoa. Cantando até aquele mesmo trecho antes de Rose aparecer na porta do quarto, mas claro, nessa versão alternativa, até ouvir o ranger de uma porta e se assustar pedindo desculpas sabendo que não deveria estar ali, ele só queria um pouco de ar fresco. Parando de falar quando vê que não é nenhum funcionário daquele prédio ou hotel, mas sim uma mulher bem grande e alta usando um vestido preto com um corte impecável e cinto com uma enorme pedra, estranhamente com olhos pretos e pupilas de íris brancas. Não tem nem pra que eu fazer suspense o mistério de quem é essa mulher ou Jen, porque qualquer pessoa com meio cérebro já raciocinou e deduziu que essa é a grandiosa, gloriosa, impetuosa Diamante Branco, na sua forma camuflada ou disfarce como Diamante Rosa assumiu de Rose Quartz. E o seu nome confirmado depois não é White Quartz e não tem nada a ver com Quartz, e sim Moissanite, uma pedra que é naturalmente encontrada na cor transparente e é comercializada como imitação do diamante comum. Um nome bem coerente. Moissanite tem um cabelo gigantesco que vai até quase os pés, ainda mantendo nas pálpebras sua maquiagem. O fato do vestido ser preto com alguns pontinhos brancos é para manter ainda aquele conceito da capa da branco parecendo um reflexo do universo. Uma gargantilha preta com estrela mantém um dos olhos cobertos pela franja e ao julgar por não ter nenhum chifre ou sua gigante pedra ter nenhum rastro na testa, é possível que o próprio cinto seja a pedra da Diamante Branco girada em algum ângulo. Que além de mudar isso, teria mudado a posição dela também, coisa que ainda não foi confirmado, mas o octaedro que ela segura na mão parece bastante com uma linha direta para diamantes. Meio confuso, Greg espera que não tenha invadido nada, só que aquela mulher estranha, misteriosa e alta continua encarando sem falar nada, e ao se aproximar, ela fala: "Você cantou." "Hã?" "Sua performance no concerto. Eu ouvi. Foi bem impressionante." Obrigado. Não foi meu melhor show, mas acho que é raro ver tantos ouvindo tão extasiados. Você obviamente é bem popular. Todos estavam falando sobre você. Greg imagina que seja verdade, só que ela parece meio descontente. Por quê? Contando a ela que 3 anos atrás fama teria o feito o homem mais feliz do mundo, só que agora não tem certeza se é isso mesmo que quer. Ele sabe, é bem clichê essa história do músico que não é feliz com a sua vida mega ótima, mas não é que ele não seja grato, é bastante sortudo de ter chegado onde chegou, só que ele sente que tinha uma oportunidade e acabou a perdendo, como se fosse uma saída da rodovia da vida que ele deixou passar. Por essa fala do Greg, imagino que a oportunidade que ele tinha é o que aconteceu no episódio Uma História para Steven, onde ele teve a chance de pular fora dessa vida para correr atrás de outra coisa, mas agora, 3 anos depois, perdeu isso e está mais enroscado. Ou seja, ele já tinha conhecido Rose, mas essa paixão inicial deve ter sido soterrada pela dor dessa carreira de músico. Moissanite o interrompe e fala: "Se arrepender de erros, perder oportunidades, problemas tão comuns, você é claramente um espécime exemplar, adorado por tantos. Você não precisa se sentir inadequado, a menos que sinta que está faltando alguma coisa. Me diga, o que você quer?" Greg dá um passão para trás porque aquela moça deve estar entendendo errado o desabafo dele, mas compreende que é culpa dele porque está desabafando sobre seus problemas confusos com uma
total estranha, falando que ela é maravilhosa, está realmente lisonjeado, mas não é isso que ele está procurando. Na verdade, ela o faz lembrar de alguém que ele conheceu há tempos, e com isso percebe que deve ter cometido um enorme erro. Ok, Greg, obrigado por tirar a minha dúvida. Isso aqui realmente acontece depois do primeiro encontro dele com Rose, em que o que aconteceu foi realmente o de uma história para Steven, só que a linha do tempo muda aqui a partir do momento que Greg não voltou para ficar com Rose e foi com Mario para Empire City. Ora, você não é tão estúpido quanto parece. Eu vejo, seus desejos são mais complexos. Então, o que você quer, Senhor Universo? Sem querer ofender, mas não é nada que você possa me dar. Diga-me. Eu quero ver ela de novo. Eu quero um ticket para viajar no trem espacial para o cosmos. Um trem espacial para o cosmos? E como você iria voltar para casa? Aí que está. Eu não quero voltar. Nesse caso, me dê sua mão. Eu achei sensacional que essa fala da Moissanite de "E como você vai voltar?" é a mesma que a Rose diz pra ele quando vê essa parte da música ou o título do álbum, sei lá. E ele responde não e ela acha que seria algo terrível. A maior diferença entre Moissanite e Rose, fora o fato da gente não fazer ideia do porquê Branco veio pra Terra, é que Moissanite parece querer aproveitar a experiência de conhecer o mundo humano e as peculiaridades da Terra, talvez por saber que Rosa fingiu tudo pra ficar lá, e talvez querer saber se aquela gentalha cósmica vale mesmo tudo o que custou milênios atrás. Connie e Steven querem saber o que houve depois que a mulher misteriosa ofereceu a mão, mas Greg não sabe, ele simplesmente não lembra, não tem muitas memórias do que aconteceu depois daquilo. Um ano depois, eles o acharam sozinho e desorientado em uma floresta do noroeste. Coincidentemente, a floresta Pitreadamas, onde Steven foi achado também. E quando Greg se deu conta, ele não estava bem. Sua memória não era de muita confiança. Ele passou um tempo se recuperando no hospital perto, lentamente. E de acordo com o seu terapeuta, o estresse da carreira musical fez chegar ao limite. E sua mente criou algo para tentar bloquear isso, construindo novas memórias para tomar o lugar daquelas mais dolorosas, como se fosse um mecanismo de defesa. Como se a psicologia moderna considerasse a existência e os poderes das jeans. E ao se me perguntar que tipo de memórias falsas ele tinha, bem, é por isso que ele não se dá bem com coisas de jean. Lá atrás, quando ele ainda era um ninguém na música, ele veio fazer um show em Beat City, que foi quando ele conheceu Rose e as Crystal Gems. O evento do episódio, uma história para Steven da primeira temporada da série original. E era Rose quem ele queria reencontrar tanto. Ele pensava muito nela e não foi esperto o suficiente para ficar com ela da primeira vez e na oportunidade que teve. Talvez, se ele tivesse feito isso, pudesse ter pulado essa parte obscura da sua vida e se pergunta onde estaria. Ao invés disso, Rose foi a peça final para o seu colapso mental, porque ele pensava nela constantemente, o quão mágica e irreal ela era. Ele tomou essa fantasia para si e se sobrepôs às suas memórias reais, algo que no começo foi um sonho, mas terminou como um pesadelo. Connie o interrompe, não querendo ser fuxiqueira, mas querendo saber como ele tem certeza que essas memórias falsas na verdade não são reais. Rose e as Jeans realmente existem, então como não pode ter a possibilidade de que isso também tenha sido real? Confie em mim, eu sei. Depois de reencontrar Rose, eu aprendi mais sobre as Jeans. E eu tentei usar isso para que as coisas que eu lembro desse tempo fizessem sentido, tipo que fosse somar 2 mais 2, mas não. As coisas que eu imaginei são completamente fora do mundo que Rose me contou. Não sei imaginar nada que sequer chegue perto. Considero as Crystal Gems poderosas e, para ser sincero, essas coisas mágicas o assustam muitas vezes, mas o que ele viu nesses pesadelos foi sobrenatural, para dizer o mínimo. E, sinceramente, mesmo considerando a possibilidade de que isso tenha sido real, é um pouco demais para se pensar. Dando para ver uma nave gigante levitando sobre o prédio e desaparecendo de lá, coisa que antes parecia a vidraça do hotel, finalizando o capítulo 6 novamente. Esse capítulo foi surreal, para dizer o mínimo. Diamante Branco finalmente apareceu em algum flashback, tivemos uma palha do que foi o relacionamento dela com o Greg e deu a entender que Moissanite o levou para conhecer as partes mais sombrias ou impressionantes do Império Jin, coisa que Greg não imaginaria nem em uma outra vida. E também é possível que por algum desentendimento ou problema, Branco usou seus poderes mentais para apagar quase toda a memória do Greg do que eles tiveram, sobrando apenas alguns flashes que para eles são pesadelos e um ano da sua vida que foi perdido sem ter ideia do que aconteceu. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa parte um pouco maior que a habitual, de um capítulo que eu tenho certeza que todo mundo estava esperando há muito tempo. E veremos qual vai ser a próxima bomba que vai ter nessa temporada. Deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder nada novo. Aqui tem o último vídeo da review da Casa da Coruja. Comentem o que acharam da Moissanite e até o próximo vídeo.